Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, ó. Estudo de funções, né? Nós vimos que a lei de formação estava lá e hoje nós vamos dar início a isso. Nós vamos dar continuação a isso. Preste atenção numa coisa, galera. Uma está associada à outra, né? O número de entrada e o número de saída nosso. E é nisso que nós vamos pegar hoje, nisso que nós vamos trabalhar, nessa relação, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, galera, falando sobre a lei de formação que nós vimos na aula passada, eu tenho aqui um exemplo aqui, ó, de um quadrado de lado L e eu tenho os valores dos lados deles, né? Possíveis valores de lado e seus respectivos perímetros. Você concorda comigo que perímetro é a soma de todos os lados, então depende do lado para saber o perímetro. Então, como que eu começo a tentar entender? É o seguinte, existe uma relação então entre lado e perímetro, igual existia na fábrica lá. Então, a lei de formação é isso daí. Qual que seria essa minha lei de formação? Meu perímetro, P, né? Como que eu represento com 2P, perdão. Meu perímetro, 2P, ele é 4 vezes o valor do lado, né? Então, é 4 vezes L. Então, se eu falasse que eu podia falar que o meu perímetro é 4x. Se eu fosse usar minhas relações ali que eu usei na aula passada, eu comecei a fazer alguns exercícios. E olha lá, lado 1, perímetro é 4, lado 2, o perímetro é 8, lado 3 é 12, lado 4 é 16, lado 5 é 20. Então, essa montagem do exercício aqui, essa relação entre um e o outro, eu posso escrever que a minha lei de formação é 4 vezes o perímetro, vai ser 4 vezes o valor do lado, então 4x. Isso aí nós já aprendemos desde o ano passado lá, os monômios, polinômios, quando a gente começou a estudar. Beleza? Então, isso daqui é só uma sequência, estamos melhorando aí. Só que eu não consigo, eu não posso, eu não preciso, né? Não consigo, não posso, não preciso representar só nisso daqui. Eu consigo representar, galera, essa relação da seguinte forma, fazendo um desenho. Ó. Eu consigo representar isso num diagrama que chama. Então, o meu conjunto A, que seria tudo aqui o meu lado, né? Meu conjunto A, e todo conjunto A está relacionado ao conjunto B, que no caso aqui é o valor do meu perímetro. Desculpa. Daí, ó, meu lado é 1, quando meu lado é 1, meu perímetro é 4, né? Quando meu lado é 2, meu perímetro é 8, quando meu lado é 3, é 12, quando meu lado é 4, é 16, quando meu lado é 5, é 20. Então, esse cara aqui chama-se diagrama de flecha. Eu faço a relação de um conjunto ao outro, né? Representando aí por subconjuntos, né? E eu consigo representar dessa forma, conjunto A, conjunto B, e ligando um conjunto ao outro. Então, em um diagrama de flechas, consideramos um lado conjunto A, outro lado conjunto B, e representamos cada par ordenado por uma flecha. Então, um está ligado com o 4, assim por diante. E como que eu escreveria a relação mesmo entre esses dois conjuntos? Então, como que seria a relação, né? Então, presta atenção, a relação não é de um conjunto A com o conjunto B. Então não tem assim, ó, essa situação de um conjunto A com um conjunto B. Ficou pequenininho aqui também. Então eu consigo da mesma maneira, né, que determinamos o conjunto A com o conjunto B, podemos determinar o B em relação ao A. E como que eu escreveria essa relação entre todos eles aqui, né? Olha como que eu escrevo a notação disso. Da seguinte forma, ó. A vezes B, quer dizer, a relação entre A vezes B, é um parzinho de x e y, sendo que o x pertence ao conjunto A e y ao conjunto B. Então, R é a relação de A, né, A com B.
É assim dessa forma que eu escrevo. Então, como que aquele diagrama, né? Vou pegar ele de novo lá. Como que aquele diagrama de bolotinha ali, né? O diagrama de flechas, ligando uma flechinha na outra, ele ficaria escrito, né? A relação dele, já que eu uso conjuntinhos, pares numéricos, ele ficaria assim, ó. Então, minha relação é 1 é 4, 2 é 8. Ah lá, tem os parzinhos. Isso é fazer a relação, isso daí é construir a relação, é como que eu escrevo a relação. Então, galera, eu tenho uma seguinte situação. Então, eu comecei a trabalhar com relações, com representação em diagrama, e agora eu vou querer começar a incluir na função, beleza? Então, preste atenção. Se eu agora entendi, né, que eu tenho a lei de formação, e para essa lei de formação acontecer, eu estou relacionando um valor com outro, né, lado com perímetro, igual a gente fez lá a quantidade de pão com o tempo e assim por diante. Então eu tenho parzinhos, eu tenho uma relação entre um e outro. Então nós temos a seguinte, não é conclusão, mas uma seguinte definição. Eu coloco assim, ó. E sim estabelecemos uma relação de A em B que representa a seguinte característica, certo? Todos os elementos do conjunto A estão associados a algum conjunto do elemento B. E cada conjunto A, cada elemento do conjunto A está associado a apenas um conjunto do B. Então dizemos que essa relação é função. Opa, então eu tenho várias relações, mas eu só considero ela como função. Olha como que eu escrevo, ó, f de A, quer dizer, de A em B, né? F de A em B, C e somente C, associa cada elemento do A a um elemento do B, que seria meu X e o meu Y. Para todo X pertencente ao A, existe um correspondente pertencente ao B. Então, galera, todo mundo que está no diagrama de um lado, ele vai ligar com um único do outro lado. Isso aí que caracteriza a minha função, certo? Ah, professor, mas ainda na escrita ali a função, como que eu vou colocar, como que eu vou escrever isso? De novo, vou representar para vocês, ó. Daí eu tenho assim, ó, se chamarmos de y o perímetro de cada quadrado e de x a medida do lado de cada quadrado, podemos escrever a expressão que obtemos para a determinação do perímetro, ou seja, a lei de formação. Lá no primeiro quadro, se vocês voltarem ao vídeo, eu coloquei perímetro igual a 4x, né? Perímetro igual a 4L. Então agora eu comecei a generalizar, comecei a usar minhas letras aí que a gente usa em vários livros, em várias situações, o x e o y, que usamos na aula passada. Então y é igual a 4x e o meu f de x também é igual a 4x. E como que eu leio, né, isso? Meu símbolo f de x tem o mesmo significado de y. Então geralmente utilizamos a letra f para representar funções, mas podemos utilizar as letras, por exemplo, g, h, então f de g, f de h, f de y. Então nós usamos f de y, não, f de x. Então a gente pode usar qualquer um e ele vai representar meu y. Então, ó, y é igual a 4x, ou f de x é igual a 4x. Meu f de x. Galera, por que eu estou falando desse f de x? Onde que a gente leu aqui antes? Na nossa aula, no Meet, nós vamos fazer aquela relação da família. Então, nós vamos ler o exercício, fazer a árvore e vou fazer junto com vocês. Tá joia? Então, a gente vai ficar mais familiarizado aí quando estamos falando de conjunto, certo? De função e assim por diante. Mas eu queria voltar lá para o diagrama de vocês, tá? Então vamos voltar lá para o diagrama. Sei que é bastante informação, mas tem que ser uma vez só para ficar mais fácil de entender. Então, ó, diagrama. Eu tenho um diagrama qualquer aqui, beleza? Então eu tenho um diagrama, daí eu tenho o cara que está saindo, né, as flechinhas, e o cara que está recebendo as flechinhas, e eu tenho essa ligação. Observem aqui que tem uma situação atípica, né? Tem um cara aqui que não foi ligado. Então, beleza, o que eu vou pensar? Galera, nós já estudamos isso. E hoje nós vamos relembrar. Chama-se domínio, contradomínio e imagem, né? Eu quero que vocês vejam aí, ó, o domínio, o contradomínio e imagem. Quem que é meu domínio? Então, para ficar bem facinho, ó, domínio é quem está mandando as flechas.
Então, domínio é de onde está saindo as flechas. No meu caso aqui, é meu conjunto A. Então, meu domínio aqui é meu conjunto A. Ó. Domínio é igual ao meu conjunto A. Meu contradomínio é quem está recebendo as flechas. Então, meu contradomínio é quem está recebendo as flechas. Então, meu contradomínio é meu conjunto B. Então, ó, domínio e contradomínio. Certo? Então, eu posso escrever D de F, né? CD de F, né? Domínio. Então, domínio, ó. Domínio da função. Vamos escrever bonitinho. Ó. Domínio da função é igual a contradomínio da minha função é B. Mas, professor, e agora? Domínio, contradomínio, entendi. E a minha imagem? O que seria essa imagem aqui? Eu vou até grifar de outra cor. Vou colocar vermelhinho, ó. Essa imagem, pessoal, eu represento ela assim, ó. Eu escrevo ela assim, ó. Imagem IM de F. O que seria a minha imagem, né? A minha imagem, pessoal, é justamente só os caras que o domínio acertou. Então, só esse cara aqui, ó. Quer dizer, ó, eu tenho domínio contra domínio. Mandei receber. Daí é só os que receberam. Então, o meu contra da minha imagem aí, ó, é o 0, 1, 2 e 3. Então, vamos colocar aqui todos os valores dele. Então, qual que seria? Conjunto A, que seria o 2, o 3, o 4 e o 5. Contradomínio, 0, 1, 2 e 3. Perdão. E o 4. Imagem, só os que acertou. Seria 0, 1, 2 e 3. Daí o 4 não entra. Lógico que sempre representando com ponto e vírgula, tá, galera? Professor, aquele 4 ali tá ridículo. Vamos apagar ali, vamos ajeitar. Pronto. Isso aqui tem na apostilinha de vocês, tá, galera? Isso aqui é mais para vocês acompanharem e lembrar do que nós estamos falando. Beleza? Então, para todo domínio, tem um contradomínio. E para ficar bonitinho, assim, esquematizadinho, vocês têm na apostila, eu vou trazer para vocês. Sem usar números, né? Então, tá aqui, ó. Conjunto domínio, contradomínio e imagem aos caras que acertaram. Então, ó, domínio, contradomínio, o domínio é o verde, contradomínio é o azul. E o vermelho é os que acertaram, é meu conjunto imagem. E é assim que eu faço a nomenclatura deles aqui, ó. D de F, C de F e M de F. Beleza? Então, basicamente é isso para vocês fazerem os primeiros exercícios, são bem tranquilos. Nós vamos fazer o estudo da relação entre um e o outro e já identificar o diagrama, tudo. Depois nós vamos definir aí função e começar a olhar, né, o gráfico, nós vamos começar a construir gráfico, nós vamos começar a fazer um estudo de sinais aí, mas isso daí é pra frente, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima aula, galera. Roda a vinheta. Um abraço.